A pequena ilha que muitos não localizariam no mapa é um dos lugares mais propensos a um grande conflito global. Menos de 15 países reconhecem oficialmente esse lugar como um país, mas ele está entre as 20 maiores economias do mundo. Ela produz cerca de 90% dos chips mais avançados do mundo, presentes em celulares, carros, laptops e servidores de inteligência artificial. Sem essa ilha, a economia global pode desacelerar ou até parar. E o mesmo governo que ocupou o assento da China nas Nações Unidas por mais de 2 décadas foi retirado em 1971 e não foi mais permitido voltar desde então. Ela possui exército, moeda, presidente eleito e passaporte próprios. Porém, chamá-la de país no lugar errado pode acabar com acordos bilionários. Estrelas de Hollywood farão pedidos de desculpas em mandarim. Uma liga esportiva inteira será retirada da TV chinesa. Sim, estamos falando sobre Taiwan, ou dependendo de quem você perguntar, estamos falando sobre a República da China. E dependendo de quem mais você perguntar. Para Pequim, trata-se de uma província rebelde que nunca deveria ter se separado. Esta é a história de como uma guerra civil inacabada de 1949 se tornou um dos impasses geopolíticos mais perigosos do planeta. Porque todos os principais governos temem dizer algo errado. Se você se interessa pela história desse conflito, pela importância atual de Taiwan no cenário global e pelos detalhes de ambos os lados, este episódio é para você. Sente-se, relaxe e bem-vindo ao acampamento de história. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao acampamento de história. Sou Mark Gagnon e obrigado por estarem aqui na minha tenda. Semanalmente exploramos as histórias mais interessantes, fascinantes e polêmicas de toda a história. Agradeço a todos que clicam neste vídeo e apoiam o canal, interagindo com o conteúdo. Vocês mantêm as luzes e a fogueira acesas aqui no acampamento, então agradeço. Também mando um salve aos apoiadores. Nós temos um Patreon, é o nosso santuário interno, é a cripta, é o lugar onde os campistas mais fiéis se reúnem. É o fogo e você quer ficar perto do fogo, então você pode conferir em patreon.com/campgainon. Toda a renda disso vai diretamente para o cara à minha direita. Ele é bonito, ele é inteligente, ele é alto, ele é muito rico. O nome dele é Cruzos Papadopoulos ao Christos. Desculpe, não temos tempo. Estamos discutindo um conflito geopolítico fascinante. Tudo bem, Jaima disse. Você gosta de um garoto Mequeosh. Achei desrespeitoso. Ele está certo. Não faça isso, não se menospreze. Você parece um garoto Maquiosh, meio desesperado, mas sinceramente, é isso que parece. Eu não sei, se eu raspar minha barba fica bem ruim. Bom, qualquer cara sem barba, quero dizer, não fica muito bom de qualquer jeito. Olha, a gente deveria... Não podemos sair muito do assunto aqui. Se as pessoas quiserem ouvir o Cristo, se quiserem falar com Cristo Zoneonone, elas podem ir ao Patreon de qualquer jeito. Hoje estamos falando sobre uma pequena ilha conhecida como Taiwan. Agora você provavelmente já viu isso nas notícias. Se você está acompanhando o que está acontecendo agora no conflito com os Estados Unidos, Israel, Irã, além de todos os representantes, etc. Você ouvirá comentários como: isso é só uma preparação para Taiwan. Foi o que Chris Capp disse no canal principal recentemente. E parece que Taiwan, talvez, dependendo de quem você perguntar, é o botão. É o estopim que pode iniciar algum tipo de grande conflito global. Mas o que é Taiwan? Qual é a relação de Taiwan com a China? O que o povo chinês diz sobre Taiwan? Como os Estados Unidos veem Taiwan, etc. E por que essa pequena porção de terra é, primeiro, tão viável economicamente e, segundo, tão importante para os acontecimentos geopolíticos do nosso mundo? Você veio ao lugar certo, não se preocupe, vamos abordar tudo e dar uma explicação justa e imparcial. Assim como podemos abordar o que realmente está acontecendo, tentamos mostrar as duas perspectivas, para que você possa entender o que as pessoas estão pensando agora. Antes de tudo, não sou cientista político nem especialista em geopolítica. Eu não sei de tudo, sou apenas um cara com uma conexão Wi-Fi e eu mesmo. Além disso, uma equipe de pesquisadores preparou este episódio para que possamos tentar entender o que está acontecendo, para que você possa aprender, para que eu possa aprender, para que todos nós possamos ser um pouco menos ignorantes. Então, algumas coisas. Primeiro, se eu esquecer de algo, se você é taiwanês, se você é chinês, se você souber, por favor, sinta-se à vontade para me corrigir. Se houver algo nos comentários, por favor, coloque lá. Eu só quero saber a verdade. Em segundo lugar, desculpe se eu errar alguma palavra. Eu não cresci falando mandarim. Eu não sei cantonês, mas lembro do vídeo dos pilotos acidentados com nomes chineses racistas. Você lembra disso? Não, Something Wrong with You Low, você nunca viu isso. É um vídeo terrível. É extremamente insensível e ofensivo para a comunidade chinesa. Então eu não aprovo isso. Nem quero assistir porque me irrita o quão ofensivo é. O mesmo para mim. Agora vamos seguir com o que acontece em Taiwan. Para entender Taiwan, é preciso começar pela China, e não pela China atual.
É necessário voltar mais de 100 anos, então por mais de 2000 anos a China foi governada por uma série de dinastias. Sabe, uma dinastia é como imperadores que comandam uma das civilizações mais antigas da história. Certo, mas no final dos anos 1800, a última dinastia, a dinastia Qing, estava basicamente desmoronando. Potências estrangeiras basicamente dividiram a China em diferentes esferas de influência. Os britânicos humilharam o império nas Guerras do Ópio, um capítulo fascinante da história. Devíamos fazer um episódio sobre isso. Os japoneses haviam tomado territórios e o país sofria com fome e corrupção. E simplesmente uma população que estava perdendo a fé no governo imperial e nessas dinastias que basicamente governaram o país por centenas de anos. E então veio Sun Yat-sen. Agora, Sun Yat-sen foi uma daquelas figuras raras que é reverenciada pelos dois lados dessa amarga divisão. Então, até hoje, tanto os chineses do continente quanto os taiwaneses o consideram o pai da nação. O que já deveria te dizer o quão complicada essa história está prestes a ficar agora. Sun era médico, revolucionário e de muitas maneiras um filósofo. E ele acreditava que a China precisava derrubar o imperador para se tornar uma república moderna. Ele passou anos no exílio, arrecadando fundos nos Estados Unidos, Japão e Sudeste Asiático, organizando sociedades secretas e sobrevivendo a atentados. E em 1911, uma revolução finalmente teve sucesso e a dinastia Qing colapsou. E em 1º de janeiro de 1912, a República da China, também chamada de ROC, foi oficialmente estabelecida. Sun Yat-sen tornou-se seu primeiro presidente provisório. E depois de 2000 anos de imperadores, a China era, pelo menos no papel, uma república. Mas eis o problema: a república foi um desastre. Ele renunciou ao cargo de presidente e quase imediatamente foi substituído por um cara chamado Yuan Shikai, que era um general e prontamente tentou se declarar imperador. Você sai de anos de regime dinástico, com imperadores passando o poder aos filhos, você tem um presidente eleito democraticamente e depois volta para alguém que tenta ser imperador. Quando Yuan morre em 1916, a China se fragmenta entre senhores da guerra rivais e na década seguinte, o país se torna essencialmente um estado falido. Imagine um governo totalmente disfuncional. Era assim que a China estava no início dos anos 1900. Havia dezenas de senhores da guerra regionais lutando entre si e sucessivas guerras civis, enquanto o governo central em Pequim quase não tinha controle. E então Sun Yat-sen basicamente passou o resto da vida tentando reunificar a China. Ele fundou o Kuomintang, ou o KMT. Esse é o partido nacionalista chinês que, ironicamente, buscou apoio da União Soviética para criar um partido e um exército modernos. Infelizmente, ele morreu de câncer em 1925, antes que ele pudesse realmente ver a China unificada. Mas ele deixou para trás duas coisas que realmente moldariam o futuro do país ao longo do próximo século: o Kuomintang e um jovem oficial militar chamado Chiang Kai-shek. Agora, após a morte de Sun Yat-sen, Chiang Kai-shek assumiu a liderança do KMT. Ele era um homem militar, disciplinado e autocrático, e extremamente desconfiado e paranoico. E ele tinha um problema. Veja, durante a vida de Sun, o KMT, esse partido nacionalista, vinha cooperando com o Partido Comunista Chinês, o PCC. Você já deve ter ouvido falar disso, fundado em 1921. Os soviéticos incentivaram ambos os partidos a se unirem contra os senhores da guerra. Mas Chiang Kai-shek não era comunista, e sim nacionalista, aliado à elite empresarial e aos proprietários de terras da China. E em 1927, ele fez seu movimento no que ficou conhecido como o Massacre de Xangai, ou o Terror Branco. Chiang se voltou contra os comunistas. Milhares de supostos comunistas e líderes trabalhistas foram presos e executados. Praticamente da noite para o dia, a aliança terminou e começou a Guerra Civil Chinesa. Agora não mais entre todas essas diferentes facções, mas entre o KMT e o PCC. De um lado, você tem o KMT liderado por Chiang Kai-shek, e esses são os nacionalistas. Esse grupo é apoiado pela elite urbana chinesa, sustentado por potências ocidentais e controla o governo. Do outro lado, você tem o Partido Comunista Chinês, liderado por um homem da província rural de Hunan, chamado Mao Tse-tung. E Mao é apoiado pelos camponeses e impulsionado por uma ideologia revolucionária, basicamente travando uma guerra de guerrilha a partir do campo. E você pode ver como essas duas facções são opostas uma à outra, e pode imaginar o tipo de pessoas que apoiariam cada lado. Agora a Guerra Civil estourou e durou de 1927 a 1949, com uma grande interrupção, a Segunda Guerra Sino-Japonesa, que basicamente se fundiu com a Segunda Guerra Mundial. Quando o Japão invadiu a China em 1937, os nacionalistas e os comunistas foram forçados a uma trégua desconfortável, basicamente para lutar contra essa ameaça existencial e esse inimigo comum.
Mesmo durante a guerra contra o Japão, ambos os lados poupavam suas melhores tropas e recursos para o confronto que sabiam que viria. Após esse conflito, e quando o Japão se rendeu em 1945, a Guerra Civil explodiu novamente, mas dessa vez muito maior. E é aqui que as coisas ficam interessantes. No papel, Chiang Kai-shek deveria ter vencido. Os nacionalistas tinham mais tropas, mais armas e mais apoio internacional. Os Estados Unidos financiaram o KMT durante toda a Segunda Guerra Mundial, mas o governo nacionalista era muito corrupto. Meio irônico, né? Se você pensar nos nacionalistas em oposição aos comunistas, é a corrupção e a ganância. No fim das contas, é isso que realmente derruba o KMT. A inflação era catastrófica, e em certo momento os preços dobravam a cada poucos dias. Por exemplo, um pão custaria 2, 4, 8, 16 dólares, aumentando exponencialmente. E como resultado, o moral desaba. Soldados estão desertando aos milhares, muitos deles até mudando de lado para se juntar aos comunistas. Mao Tse-tung, enquanto isso, passou décadas construindo apoio entre a população rural da China, que era a grande maioria do país. A mensagem comunista era muito simples: reforma agrária, fim da corrupção, poder para os camponeses, que eram a maioria das pessoas. Isso ressoou de um jeito que o autoritarismo cada vez mais desesperado do governo nacionalista não conseguia igualar. E assim, em 1949 tudo acabou. Os comunistas haviam conquistado o continente. E em 1º de outubro de 1949, Mao Tse-tung ficou no Portão da Paz Celestial em Pequim e proclamou a fundação da República Popular da China, a RPC. E sobre esse cara, Chiang Kai-shek? Ele fez o que podia. Nessas situações, se perder uma guerra civil, você é morto ou foge. Então ele reuniu o que restava do governo, exército e tesouro, incluindo as reservas de ouro da China e uma vasta coleção de arte e artefatos imperiais. Colocou tudo em navios e fugiu pelo Estreito de Taiwan para uma ilha que a maioria do mundo nunca tinha ouvido falar. Quero dizer, era quase uma reflexão tardia. E essa era a ilha de Taiwan. Agora, Taiwan não era uma rocha vazia. Ela tinha sua própria história. E essa é uma história que você sabe e importa até certo ponto para entender toda essa história. Taiwan tinha sido habitada por austronésios indígenas. Esse é basicamente um povo que por milhares de anos viveu nessa ilha. Antes dos colonizadores chineses chegarem, os holandeses na verdade colonizaram parte da ilha na década de 1620. Os espanhóis controlaram o norte por um breve período, e em 1662, um lealista da dinastia Ming, chamado Koxinga, expulsou os holandeses. Estabeleceu-se o domínio chinês em Taiwan pela primeira vez. Depois, a dinastia Qing incorporou a ilha, e colonos chineses tornaram-se maioria. Mas aqui está a parte crucial. A corte Qing declarou Taiwan uma província completa em 1887, elevando-a de uma prefeitura. Mas esse status de província durou apenas 8 anos. Após a Primeira Guerra Sino-Japonesa, em 1895, a China foi basicamente forçada a ceder Taiwan ao Japão. E então, o Japão manteve a ilha por 50 anos, 5 décadas basicamente na história moderna, e o domínio colonial japonês deixou um legado um tanto contraditório. Por um lado, os japoneses construíram estradas e infraestrutura, escolas, sistemas de saúde pública, todas essas coisas que basicamente transformaram a ilha. Por outro lado, impuseram um controle colonial rigoroso sobre todo o povo. Eles suprimiram as línguas e costumes locais e forçaram a assimilação cultural, exigindo que o povo taiwanês adotasse nomes japoneses, falasse japonês e adorasse nos santuários shintoístas, entre outras coisas. Então, quando o Japão se rendeu em 1945, Taiwan foi basicamente devolvida à República da China. Agora é aqui que a história fica dolorosa. O governo nacionalista que assumiu Taiwan em 1945 era visto por muitos locais como corrupto e autoritário, e como resultado, as tensões explodiram. Em 28 de fevereiro de 1947, em Taiwan, essa data é chamada simplesmente de 228 e após nacionalistas espancarem uma viúva que vendia cigarros no mercado negro e matarem um transeunte, protestos explodiram na ilha. O governo nacionalista respondeu com uma repressão militar, e as estimativas de mortos variam de 10 mil a 30 mil pessoas. O incidente 228 se tornou um trauma definidor na identidade taiwanesa, e aconteceu 2 anos antes de Chiang Kai-shek sequer chegar com seu exército em retirada. Então, quando Chiang Kai-shek apareceu em dezembro de 1949, com cerca de 2 milhões de soldados nacionalistas, funcionários do governo, suas famílias, esposas e filhos, ele chegava a uma ilha onde já desconfiavam dele e enfrentava vários problemas interpessoais. Então, como resultado, ele impôs a lei marcial, que duraria 38 anos, um dos períodos mais longos de lei marcial na história moderna.
Em todo o mundo, a dissidência era reprimida e opositores políticos presos ou executados durante o chamado Terror Branco. O KMT controlava tudo: mídia, escolas, exército e governo. Mas isso é o que torna a história tão estranha. Durante todo esse tempo, Chiang Kai-shek nunca abriu mão da afirmação de que seu governo, a República da China, a facção nacionalista, era o governo legítimo de toda a China, não apenas de Taiwan, mas eles eram basicamente um governo ausente. E como resultado, para ele, o continente, os territórios, tudo lhe pertencia. O plano basicamente era, recuar por um período e depois eventualmente retomar o continente quando chegasse o momento certo. Por mais de 2 décadas, muitos governos ocidentais e aliados simplesmente aceitaram isso. Agora, essa é a parte que confundiu muita gente, então vamos voltar um pouco. De 1949 a 1971, a República da China, o governo de Taiwan, ocupou o assento da China nas Nações Unidas. Isso faz sentido? Não a República Popular da China, que controlava o continente e seus centenas de milhões de habitantes. Taiwan, ilha com cerca de 10 milhões de habitantes, representava oficialmente a China no mundo, incluindo o assento permanente e poder de veto no Conselho de Segurança da ONU. Você pode ver o que está acontecendo aqui. Você tem um governo que está no controle do continente com o KMT. Eles vão para a pequena ilha conhecida como Taiwan, e eles estão alegando que são o governo legítimo, enquanto o PCC afirma que eles é que são o governo legítimo. E a ONU está reconhecendo o governo de Taiwan como detentor do poder. Como isso é possível? Bem, a Guerra Fria é simples assim. Os Estados Unidos e seus aliados se recusaram a reconhecer o governo comunista em Pequim. Na visão deles, Mao e seu regime eram ilegítimos. Esse governo comunista, alinhado à União Soviética, tomou o poder à força. E como você sabe, a União Soviética e a República Popular da China, a facção comunista. Eles eram aliados muito próximos nos primeiros anos, embora esse relacionamento tenha se rompido mais tarde com a cisão sino-soviética nos anos 1960. E a verdadeira China era aquela em Taiwan, governada pelo aliado dos Estados Unidos, Chiang Kai-shek. Não importa que a RPC controlasse 99% do território e da população da China, além da agricultura, e você sabe, das áreas urbanas, todas essas coisas, a lógica da Guerra Fria não se importa com matemática. Mesmo que 99% do país esteja nesta parte continental e 1% esteja na ilha, é essa parte que os Estados Unidos reconheciam. E esse arranjo se manteve durante 2 grandes crises no Estreito de Taiwan. A primeira crise do Estreito de Taiwan aconteceu entre 1954 e 1955. A RPC iniciou bombardeios nas ilhas Jinmen e Mazu, próximas à costa continental e controladas pelos nacionalistas. Os Estados Unidos responderam assinando um tratado de defesa mútua com Taiwan e considerando abertamente o uso de armas nucleares. O presidente Eisenhower deixou claro que os Estados Unidos defenderiam Taiwan. A crise esfriou, mas a mensagem foi clara. Vocês do continente podem agir como quiserem. Os Estados Unidos apoiam Taiwan. Reconhecem esse governo e vão proteger a ilha. A segunda crise do Estreito de Taiwan ocorreu em 1958. Mais bombardeios nas mesmas ilhas, Quemoy e Matsu. Desta vez, a RPC disparou dezenas de milhares de projéteis de artilharia. Mais uma vez, os Estados Unidos apoiaram Taiwan, e novamente a crise diminuiu sem um conflito em grande escala. Mas a essa altura, o padrão não poderia ser mais claro. O Estreito de Taiwan era um dos trechos de água mais perigosos do mundo, e os Estados Unidos estavam do lado de Taiwan. Mas é aqui que tudo fica interessante. A geopolítica mudava. No fim dos anos 1960, os Estados Unidos estavam atolados no Vietnã e buscavam vantagem sobre a União Soviética. Então, o presidente Richard Nixon viu uma chance. Se os Estados Unidos criassem laços com o Partido Comunista Chinês, poderiam explorar a divisão crescente entre Pequim e Moscou. Se enfrentamos soviéticos e chineses, e os soviéticos têm, por exemplo, uma divisão. Assim, a América poderia se aproximar do Partido Comunista Chinês e pressionar mais os soviéticos. Em 1971, o conselheiro de segurança nacional de Nixon, Henry Kissinger, fez uma viagem secreta a Pequim para se encontrar com o primeiro-ministro chinês, Zhou Enlai. E então veio a votação. Em 25 de outubro de 1971, as Nações Unidas aprovaram a Resolução 2758, que basicamente reconheceu a República Popular da China como o único representante legítimo da China nas Nações Unidas. A República da China, Taiwan, basicamente foi expulsa, sem mais assento na ONU, sem mais direito de veto no Conselho de Segurança, tudo isso acabou, e tudo isso foi feito. Em 1971, sob Richard Nixon, em 1972, Nixon fez sua visita histórica à China, e em 79, sob o presidente Jimmy Carter, os Estados Unidos mudaram formalmente o reconhecimento diplomático da República da China para a República Popular da China.
da facção nacionalista taiwanesa para o PCC, a facção comunista. No continente, a embaixada dos Estados Unidos em Taipei foi fechada e as relações diplomáticas oficiais com Taiwan basicamente terminaram. O PCC alcançou o reconhecimento mundial que desejava, e isso é muito importante. O Congresso aprovou a Lei de Relações com Taiwan em 1979, no mesmo ano, e essa lei basicamente comprometeu os Estados Unidos a fornecer armas defensivas para Taiwan e manter a capacidade de resistir a qualquer uso de força que colocasse em risco a segurança de Taiwan. Ela não garantia que os Estados Unidos iriam à guerra por Taiwan, mas também não dizia que não iriam. É meio ambíguo, e essa falta de clareza deliberada ficou conhecida como ambiguidade estratégica. Parece que os Estados Unidos estão tentando jogar dos dois lados. Reconhecem o PCC, mas defenderam Taiwan, aconteça o que acontecer. Então, qual que é a posição? E essa tem sido a base da política americana em relação a Taiwan basicamente há 4 décadas. Agora, aqui está a parte da história que não é contada o suficiente. Enquanto o mundo debatia quem ocuparia a cadeira da China na ONU, algo notável estava acontecendo em Taiwan, na própria ilha. Sob o regime autoritário do KMT, Taiwan passou por uma das transformações econômicas mais dramáticas da história. Nos anos 1950, Taiwan era pobre, como grande parte da China, enfrentando muitos problemas econômicos e dependia da ajuda americana como ilha agrícola. Na década de 1980, era um dos 4 tigres asiáticos, termo usado para economias de exportação em rápido crescimento. Foi reconhecida junto com Coreia do Sul, Hong Kong e Singapura, como economia real, com classe média crescente e alto padrão de vida. Na Ásia, como em outros lugares de rápida industrialização, o crescimento trouxe custos, desigualdade e condições de trabalho que levaram décadas para serem resolvidos. Mas o milagre foi político. Chiang Kai-shek morreu em 1975 e o poder passou para seu filho, Chiang Ching-kuo, e Chiang Ching-kuo fez algo que seu pai jamais poderia ter feito. Ele começou a abrir o sistema político. Em 1987, ele suspendeu a lei marcial que seu pai basicamente manteve por décadas e permitiu a formação de partidos de oposição. Ele iniciou um processo que teria sido simplesmente impensável sob o governo de seu pai. Isso foi a democratização, a real capacidade dos cidadãos e do parlamento de votar. Após a morte de Chiang Ching-kuo, em 1988, ele foi sucedido por Lee Teng-hui. E esse é um momento enorme porque Lee Teng-hui foi o primeiro presidente da República da China que realmente nasceu em Taiwan. Veja, não é um continental que fugiu em 1949, alguém criado em Pequim e agora morando em Taiwan. Este era um taiwanês nativo, e ele impulsionou as reformas democráticas ainda mais. E em 1996, Taiwan realizou sua primeira eleição presidencial direta, a primeira em toda a história da civilização chinesa. Um lugar com milhares de anos de imperadores, senhores da guerra e líderes autoritários, eles tiveram uma votação livre e democrática, e o pessoal em Pequim ficou furioso. A terceira crise do Estreito de Taiwan aconteceu entre 1995 e 1996, e foi o momento em que a região mais chegou perto de uma guerra desde a década de 1950. Então, na preparação para a primeira eleição presidencial democrática de Taiwan, Pequim decidiu enviar um recado. O Exército de Libertação Popular realizou testes de mísseis em grande escala, disparando mísseis balísticos nas águas a poucos quilômetros dos 2 maiores portos de Taiwan, basicamente cercando a ilha com fogo real. E a mensagem, quero dizer, é óbvia. Se Taiwan avançar com a independência e mais eleições democráticas, haverá consequências. Então, os Estados Unidos responderam enviando 2 grupos de porta-aviões para o Estreito de Taiwan, o maior deslocamento militar americano no Pacífico desde a Guerra do Vietnã. Durante semanas o mundo ficou parado. Será que isso vai virar a Terceira Guerra Mundial? Eles vão se atacar? Uma guerra nuclear pode mesmo ocorrer devido ao conflito em Taiwan? Felizmente a crise passou. Lee Teng-hui venceu com ampla maioria, e os testes de mísseis certamente aumentaram sua popularidade, fazendo com que eleitores realmente se unissem em torno da bandeira e do líder taiwanês. Mas a crise revela algo realmente importante. Isso não é um conflito congelado ou uma guerra fria, isso é um fio desencapado. E nas 2 décadas seguintes, a política de Taiwan meio que oscilou entre 2 visões diferentes. Chen Shui-bian, que foi presidente de 2000 a 2008, foi o primeiro presidente do Partido Progressista Democrático. Esse é o DPP, que tende mais para a independência de Taiwan e uma identidade taiwanesa distinta. E então veio Ma Ying-jeou, um presidente do KMT de 2008 a 2016, que buscou relações mais amigáveis com Pequim, incluindo voos diretos e acordos comerciais.
Depois, Tsai Ing-wen, do Partido Progressista Democrático, de 2016 a 2024, adotou uma postura mais firme sobre a soberania de Taiwan e fortaleceu os laços com os Estados Unidos. E durante tudo isso, uma mudança geracional estava acontecendo na ilha. Pesquisas mostravam que a maioria crescente da população de Taiwan, especialmente os jovens, se identificava como taiwanesa, não chinesa. Mas é importante entender que taiwanês não é uma categoria simples e unificada. A sociedade de Taiwan inclui comunidades indígenas austronésias que estavam lá muito antes de qualquer colonizador chinês chegar. Depois você tem os Ben Chengren. Essas são famílias cujos ancestrais vieram para Taiwan há séculos, antes de 1945 ou 1949, e então você tem os Wei Chengren, os continentais que chegaram com Chiang Kai-shek. E essas distinções realmente moldaram a política e as identidades de Taiwan por décadas, mesmo com uma identidade taiwanesa mais ampla, cada vez mais superando essas divisões. Você provavelmente pode pensar nisso como os Estados Unidos, certo? Você tem pessoas que vieram, sabe, do Plymouth Rock e imigraram para cá por volta de 1600, e depois você tem outra onda que chega, tipo, nos anos 90, e tem gente que está se mudando para cá agora mesmo. Todos são americanos, mas suas perspectivas, relação com os Estados Unidos, gostos e modo de se vestir são um pouco diferentes. Então, a ideia de reunificação com o continente, que já foi a missão principal do KMT, estava se tornando cada vez mais impopular. O objetivo do KMT e de Chiang Kai-shek ao ir para Taiwan era ser o governo legítimo e retomar o continente. Para muitos em Taiwan, a questão não era quando vamos nos reunificar, mas por que deveríamos nos reunificar? Ok, é aqui que a história se liga a algo que você provavelmente já viu, mesmo sem perceber na época. Então, em maio de 2021, o ator e lutador John Cena estava promovendo o filme Velozes e Furiosos 9. Que graças a Deus a gente precisava do nono, esse realmente meio que juntou tudo. E basicamente, em uma entrevista, ele se referiu a Taiwan como um país. Por que isso importa? Sempre achamos que China e Taiwan eram países. Por que não dizer isso? Em poucas horas, as redes sociais chinesas explodiram. A reação foi enorme, e John Cena, um dos maiores astros de ação do planeta, literalmente postou um vídeo no Weibo. Essa é a principal rede social da China, semelhante ao Facebook no país. E ele estava falando em mandarim perfeito e pedindo desculpas ao povo da China continental e aos membros do Partido Comunista Chinês. Ele nunca explicou o motivo do pedido de desculpas, nem afirmou que Taiwan não é um país. Mas, novamente, a mensagem é clara, e o vídeo se tornou viral no mundo todo, não pelo que ele disse, mas porque revelou algo sobre as dinâmicas de poder em jogo. Veja, John Cena não foi o primeiro e certamente não será o último. Há exemplos em todo lugar. Alguém que reconhece Taiwan como país, mas isso conflita com seus interesses comerciais na China. Então, em 2019, Daryl Morey, o gerente-geral do Houston Rockets da NBA, tweetou uma mensagem de 7 palavras. Basicamente só disse: lutem pela liberdade, apoiem Hong Kong agora. Isso é um problema porque ele estava apoiando os protestos pró-democracia que estavam acontecendo em Hong Kong na época. A resposta da China foi rápida e devastadora. A TV estatal chinesa suspendeu os jogos da NBA, patrocinadores locais deixaram a liga e a NBA pode perder centenas de milhões no mercado chinês. Isso é realmente grande. Uma das maiores estrelas do basquete, tanto metaforicamente quanto literalmente, que já veio da China, jogou pelos Rockets. Os Rockets são de muitas maneiras como se fossem de forma não oficial o time chinês. No geral, quem mora na China continental ama a NBA, então perder esse mercado representa grande prejuízo. A resposta da liga foi muito criticada. Primeiro, consideraram o tweet de Morey lamentável, mas recuaram devido à pressão interna. E então, mais uma vez, em 2018, a Gap lançou uma camiseta com um mapa da China que não incluía Taiwan e pediu desculpas. O produto foi retirado. No mesmo ano, os hotéis Marriott classificaram Taiwan como país separado em uma pesquisa com consumidores. Quais países você quer visitar? China? Taiwan? Mas se você é chinês, você pensa, cara, é a mesma coisa. Seria como se alguém perguntasse: ei, quais são seus países favoritos? Quais são seus países favoritos, América ou Texas? Para um americano seria a mesma coisa. Você ficaria indignado, tipo, do que você está falando? Isso é tudo a mesma coisa. Então a Marriott teve que pedir desculpas publicamente, e um funcionário que tinha curtido um tweet relacionado ao Tibete na conta da empresa foi demitido. Mais uma vez, a Mercedes-Benz citou o Dalai Lama em uma página do Instagram. Era uma citação inspiradora, nada político, só a Mercedes-Benz citando o Dalai Lama. E eles tiveram que emitir um pedido formal de desculpas à China em poucos dias porque, novamente, a relação entre o Tibete e a China é extremamente delicada. Em 2020, o grupo de K-pop BTS recebeu um prêmio de uma organização de veteranos da Guerra da Coreia e agradeceu aos veteranos durante o discurso.
As redes sociais chinesas explodiram novamente porque o BTS reconheceu que a Guerra da Coreia aconteceu, sem mencionar os sacrifícios da China. E você sabe, a China perdeu centenas de milhares de soldados nesse conflito lutando do lado oposto. A Samsung e a Hyundai discretamente suspenderam promoções relacionadas ao BTS na China. Agora por quê? Por que grandes corporações e celebridades globais pedem desculpas e bajulam o Partido Comunista Chinês? E a resposta é óbvia: dinheiro. Pelo mesmo motivo que provavelmente você faria, e Christos com certeza faria. Certo, com certeza. Quero dizer, a China chega até você. Você fez uma piada sobre isso antigamente, dizendo algo como: eu não reconheceria Taiwan por 100 milhões de dólares. E você? Não, eu ficaria tipo, o que é isso? O que é isso? Nunca vi isso, mas parece China pra mim, parece chinês pra mim. Tiraria essas letras do alfabeto, eliminaria tudo por 100 milhões. Talvez algumas pessoas, inclusive eu, não fariam isso, mas acho que 100 milhões são suficientes para a maioria. Entendi, Mark, eu faria, pode contar comigo. Você fará isso por nós e me dará uma pequena parte, agradeço. Agora, o mercado consumidor da China é enorme, acho que isso nem precisa ser explicado, né? 1,4 bilhão de pessoas. O acesso a esse mercado vale centenas de bilhões de dólares para empresas como a NBA e Hollywood, estúdios de cinema, redes de hotéis e fabricantes de carros. O governo chinês já demonstrou várias vezes que usa o acesso ao mercado como arma. Cruze uma linha vermelha política, reconheça a soberania de Taiwan, mencione o Tibete, fale sobre o Dalai Lama, faça referência à Praça da Paz Celestial, qualquer uma dessas coisas, e a porta se fecha para sempre. Agora. Isso é o que se conhece como alavancagem econômica. E vale notar que a reação nem sempre é uma ordem direta do governo de cima para baixo. Em muitos desses casos, a fúria inicial vem de cidadãos chineses comuns, um nacionalismo de base nas redes sociais, milhões de pessoas que realmente sentem que a soberania do seu país está sendo desrespeitada. O governo chinês nem sempre precisa orquestrar a indignação ou fabricar o consentimento do povo. Às vezes, ele só não deve impedir, e em outras o Estado amplifica o que existe. O resultado, porém, é o mesmo. As empresas enfrentam uma escolha entre uma política pública, nunca mais fazer isso, ou perder o acesso à segunda maior economia do mundo. E para a maioria das corporações, a conta é simples, certo? Um vídeo de desculpas em mandarim sai muito mais barato do que perder 1,4 bilhão de clientes para o seu novo filme. Há outro motivo para o mundo se importar tanto com Taiwan, e não é política ou ideologia, mas sim uma empresa desconhecida para a maioria. Esta é uma empresa chamada TSMC. Se você gosta de investir ou acompanha o mercado de ações, provavelmente já viu esse código antes. Esta é a companhia de fabricação de semicondutores de Taiwan, e ela é sem dúvida a empresa mais importante do mundo. Se você não está familiarizado com o processamento de microchips, provavelmente nunca ouviu falar dela. Ela foi fundada em 1987 por um cara chamado Morris Chang. A TSMC foi pioneira no modelo de fundição para fabricar chips. Basicamente, em vez de projetar e fabricar seus próprios chips, ela fabrica chips projetados por outras empresas. Então a Apple, a Qualcomm, a Nvidia e todas essas outras empresas de tecnologia dependem da TSMC para produzir seus processadores mais avançados e rápidos. E aqui vai um número impressionante. A TSMC, só essa empresa, produz cerca de 90% dos semicondutores mais avançados do mundo nos nós de ponta. Basicamente não é 90% de todos os chips, mas cerca de 90% dos chips mais avançados que são necessários para toda a computação de alta tecnologia, não só para o consumo do consumidor, mas também para fins militares, defesa nacional e segurança. E agora esse tipo de poder, quero dizer, vai de tudo, desde smartphones até IA e também sistemas de armas. O mundo inteiro, de fato, o domínio de Taiwan na produção de semicondutores é chamado de escudo de silício. E a teoria aqui é basicamente que o mundo simplesmente não pode permitir que Taiwan seja interrompida, porque as consequências econômicas seriam catastróficas. Uma invasão chinesa a Taiwan não seria apenas um conflito militar. Ela paralisaria a cadeia global de suprimentos de todos os chips dos quais a civilização moderna depende. Estimativas sugerem que uma interrupção na produção da TSMC poderia causar mais de $1 trilhão em prejuízos econômicos globais só no primeiro ano. Apenas um ano, $1 trilhão. E é por isso que Taiwan importa tanto para pessoas que não se importam nem um pouco com a guerra civil chinesa, com Chiang Kai-shek ou com qualquer uma dessas coisas. Por isso, Estados Unidos, Japão e Europa passaram a investir bilhões na produção local de chips. E eles estão basicamente tentando reduzir sua dependência de uma única ilha no Pacífico Ocidental, ao lado de um enorme país adversário. Esse processo pode levar anos ou décadas,
Por ora, Taiwan é insubstituível. Alguns analistas começaram a chamar o que acontece a seguir nessa história de a quarta crise do Estreito de Taiwan. Passamos pelas 3 primeiras dos anos 70 até os anos 90, porém se isso alcança o nível das 3 primeiras é debatido por cientistas políticos. Mas de qualquer forma, os acontecimentos foram dramáticos, e você provavelmente viu as manchetes e talvez não tenha entendido muito bem o que isso significava, então eu vou explicar. Em agosto de 2022, a presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, visitou Taiwan, sendo a autoridade americana de mais alto escalão a visitar a ilha em 25 anos. Pequim havia alertado publicamente e de forma privada, por vários canais diferentes, que a visita teria consequências graves, mas Nancy Pelosi foi mesmo assim. A resposta da China foi a maior mobilização militar ao redor de Taiwan em décadas. O Exército de Libertação Popular lançou exercícios militares com munição real que cercaram efetivamente a ilha, disparando mísseis balísticos sobre Taiwan. Pela primeira vez, navios de guerra chineses cruzaram a linha mediana do Estreito de Taiwan, uma fronteira não oficial respeitada por ambos os lados há décadas. Caças voaram repetidamente perto do espaço aéreo de Taiwan. Os exercícios foram amplamente descritos como um ensaio para um bloqueio ou, potencialmente, uma invasão. E diferente da crise de 1995 a 96, as Forças Armadas da China estavam muito mais capacitadas. Veja, nos anos 1990 o EPL era uma força meio ultrapassada. Mas em 2022 a China tinha a maior marinha do mundo, em número de navios, mísseis balísticos e hipersônicos avançados, e um orçamento militar só menor que o dos Estados Unidos. A crise se acalmou como antes, mas um novo normal foi estabelecido. A atividade militar chinesa ao redor de Taiwan, incluindo caças, patrulhas navais, vigilância e todas essas coisas, virou rotina, e o que antes era algo excepcional passou a ser algo do dia a dia. E em maio de 2024, Lai Ching-te foi empossado como novo presidente de Taiwan. Ele é do Partido Democrático Progressista, o partido que Pequim mais odeia. No discurso de posse, ele pediu que a China cessasse a intimidação militar e aceitar a realidade de que a República da China, o povo em Taiwan e a República Popular da China não são subordinados uns aos outros. Pequim o chamou de separatista perigoso. O presidente de Taiwan basicamente diz: a China é um país, nós somos outro, tudo certo, né? Enquanto isso, Xi Jinping, o líder supremo da China, chamou a unificação de Taiwan com o continente de uma missão histórica e se recusou a descartar o uso da força. Em um discurso histórico em 2019, Xi ligou explicitamente a reunificação ao projeto mais amplo de rejuvenescimento nacional da China. A noção de que o século de humilhação da China por potências estrangeiras, as guerras do ópio, senhores da guerra e a guerra civil ainda não terminou realmente. Até que Taiwan seja trazida de volta ao grupo é uma questão existencial, então onde isso nos deixa? Bem, aqui está a parte infeliz que ninguém no poder realmente quer dizer. A República Popular da China, o governo em Pequim, também conhecido como o Partido Comunista Chinês, PCC, eles dizem que existe apenas uma China e que sempre haverá apenas uma China. E que será a China continental e algumas áreas ao redor. E claro, Taiwan. Esse é o princípio de uma só China, ponto final, inegociável é isso. Fomos humilhados por um século, talvez até mais, e não vamos parar até conseguirmos Taiwan. Países que desejam relações diplomáticas com Pequim devem aceitar isso. É por isso que apenas cerca de uma dúzia de países, 11 membros da ONU mais a Santa Sé, até meados da década de 2020, atualmente reconhecem a República da China. Todos reconhecem Pequim. Há uma distinção importante que se perde nessa confusão. O conceito de uma China não significa a mesma coisa para todos os países. Alguns países apoiam explicitamente a posição da República Popular da China de que Taiwan faz parte da China, enquanto outros apenas reconhecem a reivindicação de Pequim sem realmente apoiá-la. Basicamente dizendo: ei, eu entendo, é isso que vocês querem fazer. Outros respeitam a posição sem declarar concordância. Eles dizem algo como: isso é entre vocês, e a forma de dizer varia. E essas diferenças importam enormemente na diplomacia. Quero dizer, como você fala sobre Taiwan com um alto funcionário do governo chinês continental em Pequim? Você vai dizer algo como: ah, eu respeito isso? Ou vai dizer: ah, eu sei que é isso que vocês querem? Ou você vai dizer: Taiwan é China? É a mesma coisa? É uma só China, claro. E dependendo do que você disser, isso vai impactar os contratos que você consegue, o dinheiro que você ganha, os relacionamentos que você constrói. Quero dizer, os Estados Unidos são um exemplo perfeito, certo? A América tinha sua própria versão, a política de uma só China, que é sutil, mas fundamental e diferente do princípio de uma só China de Pequim.
Os Estados Unidos reconhecem a posição chinesa de que Taiwan faz parte da China, mas não a endossam. Eles mantêm, mais uma vez, esse tipo de situação ambígua, esse relacionamento não oficial com Taiwan através do Instituto Americano em Taiwan. E vende bilhões de dólares em armas para a ilha e mantém em aberto a questão de se interviria militarmente em um conflito no estreito. Mais uma vez, ambiguidade estratégica. Taiwan não tem necessariamente uma garantia de segurança dos Estados Unidos, mas tem uma espécie de confirmação ambígua de que a América a apoiaria, e eles estão fornecendo armas para eles. Então é como se disséssemos, tudo bem, parece que estamos do lado de Taiwan, mas também estamos fazendo negócios com a China. Tipo, o que a América está realmente fazendo? E há também Taiwan. A Constituição da República da China ainda reivindica, tecnicamente, soberania não só sobre Taiwan, mas sobre toda a China continental. Isso é um resquício dos tempos em que o KMT planejava retomar o continente em alguns anos. Mas, na prática, a maioria das pessoas em Taiwan hoje não se importa em recuperar o continente. Eles valorizam o que possuem e querem preservar sua ilha, uma democracia próspera com um dos maiores padrões de vida da Ásia, um PIB de centenas de bilhões de dólares, que coloca Taiwan entre a 20ª e a 22ª maior economia do mundo, dependendo de como você faz a contagem. E uma identidade distinta que vem se desenvolvendo nos últimos 75 anos, e a ironia aqui é até engraçada. Quero dizer, ambos os governos nasceram da mesma revolução, ambos traçam sua legitimidade a Sun Yat-sen. Ambos compartilham uma língua, uma escrita, uma culinária. Quero dizer, séculos de herança cultural, as mesmas histórias, os mesmos mitos, religião, tudo isso. Ambas as sociedades têm fortes bases nas tradições culturais chinesas. Quero dizer, Confúcio e os escritos dos valores confucionistas, celebrações do Ano Novo Lunar, cânones literários e filosóficos compartilhados, tudo isso. E ainda assim, após 75 anos de separação, eles desenvolveram sistemas políticos fundamentalmente diferentes e identidades sutilmente diferentes, dependendo de quando vieram, de quando seus pais vieram. Um é um estado autoritário governado por um único partido, o outro é uma democracia multipartidária. Um tem o maior exército do mundo, o outro tem 23 milhões de pessoas e uma indústria de semicondutores da qual todo o planeta precisa. E a pergunta que ainda assombra a todos, formuladores de políticas, estrategistas militares, economistas, pessoas comuns dos dois lados do estreito, é se essas duas realidades podem continuar a coexistir, ou se essa guerra civil inacabada finalmente vai exigir uma resolução. Ninguém tem uma resposta boa, e talvez esse seja o ponto. Certos conflitos não acabam de forma clara ou feliz. Algumas perguntas têm respostas desconfortáveis. A história da China e de Taiwan não é uma história com um único herói e um vilão. E esse lado fez tudo de ruim, esse lado fez tudo de bom. É uma história sobre identidade, legitimidade e secessão. O que ocorre quando a história deixa uma ferida aberta e o mundo segue como se ela já tivesse cicatrizado? Ambos os lados do estreito têm memórias históricas e ressentimentos que influenciam sua visão sobre soberania. Para muitas pessoas na China, a separação de Taiwan é, mais uma vez, uma ferida muito recente de um século de humilhação estrangeira. Para muitos em Taiwan, a unificação forçada significaria o fim de uma democracia conquistada com muito esforço, e ambos esses sentimentos são legítimos. Após 75 anos, duas bandeiras permanecem hasteadas e dois governos ainda reivindicam ser os herdeiros legítimos da revolução iniciada em 1911. E 160 quilômetros de água, esse pequeno estreito de Taiwan, continuam sendo uma das fronteiras mais importantes do planeta. E isso, senhoras e senhores, é uma breve e resumida história do conflito entre a China e Taiwan. Quero dizer, é impressionante. Estou tentando lembrar do que isso me recorda. Parece um conflito religioso, como entre religiões abraâmicas. Tipo, é como se fosse, ok, você tem uma pessoa singular, Abraão. Essas religiões, Islã, Cristianismo e Judaísmo, remontam a ele e todas o reivindicam. Mesmo assim, todas têm grandes lacunas na percepção da divindade, Deus e afins. É basicamente a mesma coisa. Todas elas remontam a esse cara. Todas voltam para Sun e dizem, esse é o nosso cara. Ele acha que devemos estar no comando. Eles basicamente estão invocando a sucessão a essa figura histórica, que na realidade, eu nem sei se ele teria uma opinião sobre quem deveria estar no comando. Sabe o que quero dizer? Ele só queria uma China unificada e chegou perto. Mas claro, você sabe, chegar perto só conta em jogo de granada, como dizem, eu não sei. É uma situação realmente interessante, para ser honesto com você. Eu não tenho uma resposta, não sei se alguém tem uma resposta. Acho que a única posição que eu realmente poderia tomar é que eu quero que o povo de Taiwan tenha a capacidade de determinar seu próprio futuro.
E se o povo de Taiwan disser, olha, queremos ser chineses, todos nós somos etnicamente chineses, todos nós somos culturalmente bem chineses, vamos apenas voltar para a China. Se eles quiserem isso, então tudo bem, eu quero o que eles quiserem. Acho que sabe, mas eu não acho que nenhuma ilha ou povo de milhões de seres humanos deva ser subjugado por outro país. Chegar e basicamente, sabe, tirar o líder deles do poder e simplesmente tomar conta, isso parece bem injusto na era moderna. Sabe, o que é isso? 1990 no Iraque. Você não pode mais fazer isso, sabe? Nós já deixamos isso pra trás faz um tempo. A América não faz mais isso. Sabe? A gente não entra mais em outros países dizendo o que eles devem fazer. Certo? De jeito nenhum. Não, de jeito nenhum. Nunca faríamos isso faz muito tempo. Vamos lá, nunca faríamos isso. Infelizmente, fazemos isso com frequência, mas ainda é errado. Não acho que devamos ir pra lá. Acredito que as pessoas e seus direitos étnicos têm direito à autodeterminação. Essa seria a minha esperança para o povo de Taiwan, especialmente. Os chips. Cara, a gente precisa dos chips. Como mais você vai editar o podcast e me enganar? Centenas de milhões de dólares. Eu não sei, você não teria como. Está sendo pago pelo lobby do Partido Comunista Chinês? Não, mas eu faria um vídeo em cantonês perfeito, ou seja lá qual for o idioma. Eu permito proclamando o quê? Taiwan não é um país independente. Como você faria isso? Como soaria? Assim como John Cena fez, siga em frente. Manda um pouco de chinês pra cima dele. Eu tô de boa. Não, vai, faz isso. Você deu 24 horas pro Cena. Entendi certo. Justo, isso é justo. Quero dizer, o que vocês acham se vocês sabem mais sobre esse conflito do que eu, o que se você for minimamente um especialista, com certeza sabe. Por favor, me avisem, deixem um comentário. Tem alguma coisa que eu perdi? Tem algo que eu falei errado? De novo. Não tenho nenhuma agenda aqui, só estou interessado na verdade, então por favor, não hesitem em me ensinar. Só peço que sejam educados. Eu leio todos os comentários, YouTube, Spotify, tudo isso. Então, por favor, sejam legais. Se teve algo que você aprendeu, se você não sabia nada sobre isso, por favor, eu adoraria saber o que você acha. Deixe um comentário, me diga o que você tirou disso. Eu tenho uma ótima notícia. Aliás, eu mencionei aquela coisa das religiões abraâmicas. Se você gosta de mergulhos mais profundos em religião, nós temos um canal chamado Acampamento da Religião, onde a gente se aprofunda em todas as coisas religiosas mais malucas que existem. Você pode dar uma olhada lá. Nós também temos um canal principal, quase 500 mil inscritos, vamos lá, Cristos, e se chama Acampamento Gaion. É onde eu faço mergulhos profundos e entrevistas com pessoas muito mais inteligentes do que eu, especialistas de verdade que sabem do que estão falando. Mergulho em temas variados, assuntos atuais, teorias da conspiração e tudo o que acho interessante. O acampamento da religião é basicamente nosso destino no futuro. Acampamento Gaion é o presente, enquanto o acampamento da história representa nosso passado, o que ocorreu ao longo do tempo. Este é o lugar onde eu tento entender tudo o que tem acontecido. Então, se você curte com a gente aqui no Acampamento da História, ótima notícia. A gente lança esses episódios toda semana. Só não esquece de se inscrever. Por favor, deixe um comentário de novo. Isso realmente ajuda o canal. Você também pode me acompanhar, Mark Gainon ao vivo, venha me ver na estrada. Estou fazendo stand-up comedy. Estou viajando por vários lugares, especialmente em outubro. Vou passar por Detroit, Chandler, San Diego, várias datas diferentes. Confira nosso site e nosso Patreon, patreon.com/PinoCampGanon. Junte-se à fogueira, compartilhe histórias e esteja com pessoas como você. Ao se juntar, espero que você se torne mais você mesmo. E quero dizer, Camp RD, você recebe as camisetas, recebe os produtos, é sensacional, mais alguma coisa? Acho que é isso. Procurem por Cristos no Tinder, façam isso, apoiem no Patreon, era isso que eu queria dizer. Sim, está certo de qualquer forma. Deus abençoe todos vocês. Mais um episódio do Acampamento de História. Vejo vocês no futuro para falar do passado. Paz.